Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor do Departamento Egresso e Central de Carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. O programa Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras pelo YouTube, Facebook, pela IES-TV, pela TV Profissão do Centro Universitário Internacional Uninter. Nosso programa sempre traz temas voltados às suas competências, às suas habilidades, seu campo de formação. Trazer para o debate um tema muito importante neste momento, que a gente sempre tem dúvidas, né? O tema de hoje é para a gente tratar um pouquinho a questão do papel da ciência da religião. Qual é o seu papel norteador? Mas aí a gente sempre se pergunta, eu gosto resumidamente, ciência é conhecimento atento, aprofundado de ato, ou aprofundamento de um ato. E aí, hoje é uma disciplina, um curso que está dentro de uma área que se chama área de humanidades. E falar um pouquinho de religião para a gente entender quais são as suas crenças, suas práticas, como é que se formam essas religiões, entender um pouquinho desse processo de formação deste profissional, porque de fato, falávamos aqui nos bastidores, quem é esse profissional? É um cientista da religião, mas muitas vezes a gente nos deparamos com falácias, né? Porque não ter o conhecimento de uma determinada religião ou de uma determinada seita religiosa e omitir opiniões sobre determinados assuntos da religião. Por isso, nós hoje temos a oportunidade de estar aqui conosco especialistas na área, pessoas que de fato entendem, porque a gente falar de religião é a questão da sociologia, da antropologia, filosofia, história, principalmente história, porque muitas vezes as religiões ela têm um contexto histórico, como é que elas se formaram, tribos que determinadas religiões hoje pregam, comunidades, como é que é o papel deste cientista religioso. E para falar sobre o assunto, tenho a honra de ter aqui comigo o coordenador de área de humanidades, uma pessoa muito envolvida na área, tanto na área da sua formação, como também é um grande líder religioso hoje e um grande exemplo para nós que, eu sempre digo, aprendemos todo dia porque religião, estudar religião, é sempre muito bom poder ouvir um pouquinho do professor Cícero. Professor Cícero, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Professor Sidney, é um prazer, estamos sempre aqui. Esse programa já é um programa consolidado, né? Competência e empregabilidade, já tem assim, milhares, né, de participantes e muitas edições, né? Eu acho que já vamos para 3 ou 4 anos já, né? Já estamos há 3 anos, professor. 3 anos, né? Então você pode imaginar, né, o alcance desse programa e o acervo, né, que a gente já tem sobre vários temas. E o tema de hoje é um tema muito importante. É o aspecto religioso, a participação da religião na sociedade. Estava pensando aqui, professor Sidney, às vezes as pessoas falam assim, a religião não se discute, né? Gostaria de usar essa frase para dizer o seguinte, religião não se discute, mas religião se estuda. Então, eu acho que quando a gente entende as religiões, aí fica bem mais fácil. E não tem nada que passe pela vida humana, pela existência humana, que não transite pelo ambiente religioso. Diz que na América Latina não se faz nada, né, sem pensar na religião. Praticamente quase todos os países do mundo, todas as culturas têm a sua religião, e a religião ela tem uma influência no modo de vida das pessoas, nas decisões, na formação, na família, na sociedade, no governo, em todos os aspectos, né, nos eixos principais de uma sociedade. Então, eu acho que esse programa, e nós vamos estar abordando a questão das ciências, né, da religião,
o cientista da religião, o pesquisador da religião, e também a gente vai conversar, né, nós temos os nossos convidados aí, depois o professor Sidney vai estar apresentando, sobre o professor do ensino religioso, que exerce um papel importantíssimo, né, na formação das crianças, exerce assim, tem um significado assim, muito assim, crucial, importante para que o indivíduo, desde a sua mais tenra infância, né, tenra idade, ele já se aproxime do ambiente religioso. Aí tem a questão familiar, como é que a família trata o tema da religião, né, a formação nas escolas, praticamente, professor Sidney, a gente vai estar falando, né, sobre as 4 principais áreas, né, de formação nas escolas para o ensino religioso. Então, eu acho que vai ser um tema e um programa muito interessante. Muito interessante e muito assertiva a sua fala, já de início a sua fala inicial, quando o senhor traz que, de fato, religião, sim, se discute quando você, de fato, estuda e sabe o que você está falando. E para falar sobre o assunto, pessoas que estudaram, são cientistas da religião. Eu tenho a honra de ter conosco também aqui o professor Marcos, que é mestre em filosofia, e o professor Cleverson Schneider. O Cleverson, além de ele hoje ser o mestre, e a gente sempre traz nesse programa que é para mim, faz muita diferença que quando a gente, de fato, faz esse estudo da religião, coloca o nosso aluno, você, nosso aluno, que hoje é um profissional ou está buscando esta área de formação, neste campo, a gente sempre valida, que eu sempre digo, o que nós fazemos, o que nós estamos desenvolvendo, de fato, acreditamos, mas para que isso, de fato, seja validado, a gente também tem a honra de contar com o professor Cleverson, que o professor Cleverson é um egresso. E por que a gente sempre traz um egresso? Egressos são ex-alunos, mas a gente na Uninter não trabalha com a palavra ex, porque ex não pertence. E o egresso é sempre uma trajetória que, de fato, é ele que valida que tudo isso que nós estamos falando, ou que a gente vem a falar, que ele vai contar um pouquinho dessa sua trajetória e, quanto egresso, como é que foi o seu processo de formação. Os nossos convidados já estão na tela. Professor Marcos Henrique de Araújo, mais uma vez, professor, muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço a oportunidade, professor Sidney, professor Cícero, colega Cleverson também. Esta disciplina, né, Ciências da Religião, possui umas características próprias que a distingue da teologia propriamente dito, como um estudo de natureza científica, e evidentemente tem a sua importância porque o objeto da ciência das religiões, como já se diz, é a religião, e é inegável a influência da religião. Como já foi bem exposto pelo professor Cícero, a sociedade toda percebe, pode até de alguma maneira alguém dizer que seja algo irrelevante, de pouca importância, mas a sociedade percebe a importância da religião. E ciências da religião se ocupa especificamente deste elemento, né, da fenomenologia, do estudo da religião. É um prazer poder participar dessa conversa a respeito de ciência da religião e a sua aplicabilidade, o seu papel norteador na sociedade. E até dentro da sua própria formação, na minha fala lá, que eu falava que é a questão da sociologia, da antropologia, e você hoje aí com conhecimento, mestre em filosofia, porque como bem colocou o professor Cícero, é um estudo, mas é um aprofundamento das ciências, né? E trabalhar com esses profissionais, trazer para o campo o debate e o impacto, de fato, que vocês vão ver no decorrer do dia de hoje, como todas as ciências, ele tem um campo de empregabilidade, ele tem as competências, as habilidades que têm que ser desenvolvidas, porque não vou ser um profissional ou achar que posso ser se eu não tenho conhecimento, aprofundamento dentro desse processo de formação. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, professor Cleverson,
Eu até esqueci de mencionar, o professor Marcos, ele está na região de São Paulo, ele está em Valinhos, e o Cleberson está lá na cidade de Chapecó. Boa tarde, professor Marcos. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para nós falarmos desse assunto tão importante, interessantíssimo, né? Que, como disse o professor que nos antecedeu, permeia todas as áreas da nossa sociedade, inclusive a criação de políticas públicas, aquilo que interfere diretamente no nosso dia a dia. Infelizmente também norteia alguns conflitos ao redor do mundo, mas religião a gente se discute sim, com conhecimento, com equilíbrio, e nós estamos aqui para colaborar dentro desse nosso diálogo, né? Começamos a nossa formação desde o bacharelado aqui na Uninter, e a Uninter é a nossa casa, que prepara o pássaro para o voo, né? Para a gente poder sair do ninho e alçar voos. Então, nós estamos aqui para contribuir. Obrigado pelo convite. Muito bem. Então, a gente você é nosso polo de apoio presencial, nossos alunos. Na tarde de hoje, a gente vai, de fato, tentar compreender um pouquinho. Já vou entrar aqui gostaria que colocasse os nossos 4 debatedores na tela para a gente entender um pouquinho. Professor Cícero, porque muitas vezes as pessoas, elas falam assim, mas eu um líder religioso, mas normalmente um líder religioso tem que passar por um processo de formação. É assim que acontece? Ou a pessoa pode ser um líder religioso não ter esta formação? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, professor Sidney, porque aí que está o problema, aí está o gatilho, né, para os problemas, porque às vezes a pessoa ela exerce uma função de liderança religiosa apenas por gostar da religião ou por ser adepto de uma determinada religião, e ele não passa pelos trâmites, né, necessários para a formação. Esse professor do ensino religioso, hoje, inclusive nós temos, né, na Uninter o curso de licenciatura, que é um curso de 4 anos, 3.992 horas que nós temos atualmente, e ele vai para 3.200 horas a partir do próximo ano, devido às novas normas sobre as licenciaturas. Então, o professor do ensino religioso. Aqui no Paraná, cada estado ele tem, às vezes, a sua política no ensino religioso. Aqui no Paraná estuda-se a religião, as religiões orientais, as religiões ocidentais, as religiões indígenas e as religiões africanas. Depois o professor Cleverson vai poder explicar se lá em Santa Catarina é assim também, e o professor Marcos Henrique no estado de São Paulo. É interessante, né, a abrangência do programa, né? Então nós temos um professor lá em São Paulo, que está no núcleo duro de São Paulo, né, aquela região ali, Campinas, Jundiaí, Americana, Limeira. Então aquilo ali é assim, a parte, talvez uma das partes mais ricas do Brasil está ali, né? São Carlos, né? Está ali naquele núcleo onde o professor Marcos Henrique reside. Então, essa questão do professor do ensino religioso é uma profissão, né, para quem assim almeja se dedicar para a licenciatura ou magistério, né, trabalhar nas escolas, passar em concursos. Então, a gente tem, como você estava mesmo mencionando, temos muitos egressos, então é uma possibilidade de fazer uma segunda licenciatura em ensino religioso. Às vezes a pessoa já tem pedagogia, mas ele quer ser professor do ensino religioso. Então ele faz uma segunda licenciatura, faz um tempo menor e tem 2 cursos. Então essa formação ela é muito importante. Entender da religião, como nós estávamos falando, que aborda os diferentes aspectos da vida, é crucial. São 5 religiões no mundo, as 5 macro religiões: budismo, né, hinduísmo, islamismo, cristianismo e judaísmo. Essas são as 5 grandes religiões. E a partir dessas 5 grandes religiões, né, lembre-se sempre, budismo e hinduísmo são religiões politeístas, são religiões que têm muitos deuses, né?
Aí você tem o islamismo, é um só Deus, Allah. Cristianismo, um só Deus, né, Jesus Cristo, e o judaísmo, que é o Jeová. Então, essas 5 grandes religiões, e a partir dessas 5 religiões, professor Sidney, alunos, espectadores, vocês que estão participando da conversa, a partir dessas 5 religiões tem os derivados. Então, tem as outras, todas as religiões que vão surgir disso. E tem uma outra religião, que acho que é a religião Sikh, que ela é uma religião, assim, ela é grande também, que tem, assim, milhões de seguidores, né, que tem um derivado ali do hinduísmo. Então, entendendo essas religiões, porque cada uma dessas religiões ela tem a sua cultura, tem os seus valores éticos, tem a questão das suas liturgias, né? Você pega o hinduísmo, né, com as suas liturgias, que são, assim, por exemplo, na Índia, o rio Ganges, né, que é o grande símbolo, né, do hinduísmo, onde os corpos, né, das pessoas que morrem ou são cremados e jogam as cinzas lá, ou jogam o corpo lá mesmo, né? Então, é comum no rio Ganges você ver um corpo boiando, né, de alguém que morreu e foi jogado. Isso é uma questão religiosa. Aí você tem dentro do budismo também tem toda a sua liturgia. O foco no budismo é o transcendente, né, a meditação, a parte mais da espiritualidade do indivíduo. Aí no Islã, né, a gente tem os vários ramos do Islã, que suíta, xiita, né, e tem uma outra terceira que depois o professor Marcos Henrique vai poder falar. Então aí você tem os derivados do Islã. Tem uma parte do Islã violenta, tem uma parte do Islã que a gente vê, né, os grandes grupos, né, islâmicos no mundo. Aí você tem a questão do judaísmo, que é uma religião extremamente legalista, né, uma religião a partir são mais de 660 leis que regem o judaísmo. Então, só para você ter ideia, a comida, o dia de trabalhar, a roupa. Você já viu que os judeus eles não cortam, né, aqui é a costeleta, que eles vão enrolando, que aquilo ali é um símbolo. A própria tipo de roupa, não vestem roupas assim, tipo a sua, tipo essa minha, roupas mais coloridas e tal, e coisas desse tipo, tudo isso faz parte. As mulheres não têm os mesmos espaços que os homens. E aí o cristianismo, que já é uma religião um pouco mais ocidental. O cristianismo, ela vai com os anos, né, ele foi se amoldando, né, vai se encaixando dentro das diferentes sociedades. Então, é importantíssimo para o cientista da religião entender isso, porque a partir dela, e aí como você bem falou, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a teologia, tudo isso acaba sendo ferramentas para entender esses fenômenos religiosos. Mas já falei demais. Eu acho que a gente tem que deixar os outros professores falarem eu sobre acho isso. que tudo isso que diante da sua fala é muito essa questão mesmo do estudo histórico e cultural de cada religião, né? Então mesmo. a gente entender um pouquinho. Professor Marcos, dentro disso que o professor Cícero está falando, nas colocações dele, e ele na sua fala ele falou, por exemplo, aqui no estado do Paraná a gente tem 4 denominações aí de estudos dentro, e aí ele falou que existe algo que é universal ou depois cada região escolhe para aonde que vai ser sua linha de estudo, ou isso diante do cenário diante da população daquele município, como é que se desdobra isso? Bom, primeiramente é importante ressaltar algumas questões, né? Nós vivemos num estado laico e essa questão do ensino religioso, principalmente nas escolas públicas, foi um motivo de debates e muitas controvérsias final do século XX e começo do século XXI, em função especificamente do fato de que, em grande medida, os professores de ensino religioso, costumeiramente, provinham de uma formação teológica, seja católico-romana, seja protestante. E houve debates em níveis nacionais e também estaduais, evidentemente os municipais se envolvem também nisso, exatamente sobre a questão de que religião ser apresentada.
porque é natural que um padre, né, com uma formação evidentemente católica, vá apresentar o ensino religioso numa perspectiva cristã do modelo católico. E o protestante faça o mesmo também. O que se observa é que isso não colabora para o conceito de Estado laico. Então, desde a década de 70, que no Brasil se consolidou ciências da religião como uma disciplina, como um curso específico, né? Cria-se então uma noção de que o profissional mais qualificado para ocupar este espaço do ensino religioso, principalmente nas escolas públicas, eu digo escolas públicas porque a escola privada, dependendo do seu perfil, se ela é uma escola confessional, os pais concordam, primeiramente, que o seu filho será submetido a uma determinada linha de pensamento de ensino religioso. Mas nas escolas públicas, os pais não têm, vamos assim dizer, essa escolha. A escola coloca ali o professor, e esse professor vai ensinar o conteúdo a respeito do ensino religioso. E houve mudanças, leis até que foram aprovadas, exatamente para inibir esse ambiente de uma certa coerção religiosa, dando espaço então para um tipo de profissional que possa fazer uma apresentação mais ampla da religião como um fenômeno humano, como um objeto de estudo científico. E aí, lógico, o curso Ciências da Religião propõe apresentar aos estudantes uma visão histórica da formação, das origens, dos objetos das variadas religiões. O Cícero mencionou as 5 maiores, né? Há outras que também recebem o seu devido tratamento. E isso é, de uma certa forma, novidade no Brasil, como eu falei, desde a década de 70, que se tem notícia de surgimento de centros de pós-graduação em ciência da religião. Mas isso mostrou uma mudança significativa, do que é positivo, entendendo que o profissional mais qualificado para estar ocupando esta função de professor do ensino religioso é exatamente quem recebe uma instrução mais ampla, usando uma expressão aqui um tanto religiosa, mais holística, que abrange as demais religiões, não fica restrito à religião do professor, à religião confessante por aquele profissional. E aí, a gente, Cleverson, a gente está falando deste profissional e falando da questão da perspectiva, mas aí me veio aqui uma situação que é esta questão de formação ética e profissional, né? Deste profissional. E a sua camiseta tem uma coisa bem legal que está escrito liberdade religiosa. Dentro desta fala do professor Cícero e desta fala aí do Marcos Henrique, qual o cenário você vê dentro das políticas do que se foi discutido? Porque aí a gente não é a indução de um determinado segmento, mas dessa ética profissional, deste profissional na formação, porque se a pessoa se qualifica, tem esse conhecimento, como foi colocado aqui, aonde que são esses profissionais, como é que se formaram as linhas de denominações religiosas. Temos um Estado laico, se eu estiver falando muita bobagem aqui, você me corrija, por favor. Mas eu falo a questão de perspectiva mesmo e dessa ética profissional e moral na formação, não a centralizar por uma determinada doutrina, mas como o Marcos colocou, desse profissional qualificado que é esse cientista religioso. Como é que você vê isso? Exatamente como o professor Marcos falou, nós temos um Estado laico. Estado laico, a nossa Constituição garante que o Estado é laico, mas ele não é laicista, ou seja, não é contra as religiões. Então, é dever do Estado promover a convivência harmônica de todas as religiões e livre manifestação, inclusive de quem não quer ter nenhuma religião. Aí nós temos as filosofias de vida, o ateísmo, e aí por diante. A ética profissional é muito de caráter subjetivo do próprio profissional. Por quê?
nós temos as instituições formadoras, e aí nós temos, no nosso caso, a Uninter, que ela possui um curso que é interconfessional, ou seja, você vai compreender de forma, claro, inicial, básica, mas vai te dar elementos pedagógicos, históricos e filosóficos suficientes para compreender as principais religiões, as 4 matrizes religiosas, até porque na atividade diária, no labor diário do professor, depende muito da linha norteadora do estado e do município. Isso o professor ele precisa ter em mente. Qual que é o currículo do seu estado? Qual que é o currículo municipal? Quais são os pressupostos que ali estão dispostos que ele deve percorrer? Então, vou dar um exemplo. Na nossa região aqui também, Santa Catarina, Chapecó, nós temos a questão indígena muito forte, porque isso faz parte da nossa formação. Nós temos no nosso currículo, por exemplo, da Secretaria da Educação, um projeto, inclusive na escola onde eu estou lecionando, eu sou responsável por, durante todo o ano, proporcionar atividades sobre religiões de matriz africana e também dos povos indígenas. Durante os nossos conteúdos, a gente precisa trabalhar e abordar esses costumes, essas crenças, essas religiosidades. Então, o caráter ético do professor, ele está sempre em evidência, porque mesmo que eu tenha uma formação religiosa, mesmo que eu tenha uma praxis diária em uma determinada religião, eu preciso entender que eu estou em sala de aula não para catequizar alguém, e sim para proporcionar conhecimentos, e muitas das vezes esse conhecimento é compartilhado, porque os alunos nos compartilham, e aí vai uma dica, algo que chama atenção. Muitas das vezes, nós professores em sala de aula, agimos muito na desmistificação de muitos saberes populares, muitos dizeres populares, né? Sobre cultos de matriz africana, dos indígenas e até mesmo dos protestantes. Então, a ética do professor é o que vai nortear a sua vida em sala de aula. Então, por exemplo, nós abordarmos assuntos espinhosos. Vou dar um exemplo. Eu iniciei, por conta do conteúdo do nosso currículo municipal, iniciei agora a aprendizagem, os debates sobre aborto, por exemplo, né? Dentro de um 7º ano. Em um 8º ano, nós estamos trabalhando crenças e filosofias de vida e a criação de políticas públicas. Como que essas crenças, filosofias de vida podem influenciar na criação de políticas públicas? Inclusive está no nosso projeto fazermos uma visitação à Câmara de Vereadores e uma sessão aqui do nosso Parlamento Municipal, para que eles tenham essa condição de poder identificar a origem do discurso, que está por trás da origem do discurso, e como que essas crenças e filosofias de vida influenciam no seu dia a dia. Então, o professor em sala de aula, ele tem um caráter predominante e fundamental. É claro que a nossa Constituição, ela garante que o ensino religioso ele deve ser obrigatoriamente ofertado por todas as prefeituras. No entanto, ela é de matrícula facultativa. Ou seja, se você tem no teu estado, no teu município, uma escola em que tem um professor lá proselitista, né, fazendo uma forma de propaganda da sua religião, os pais, eles devem observar isso quando dá matrícula, por exemplo, e a escola, se o pai não quiser ou a mãe não quiser que seu filho frequente mais aquela aula, aquela disciplina, no nosso ensino público, estou falando do nosso ensino público, a direção, a gestão vai ter que organizar outras atividades no período daquela aula. Eu acho que quando você traz para a fala a questão da compreensão e tolerância, mas este profissional que estuda de maneira crítica a ciência e a religião, ele acaba promovendo até a compreensão, né, entre diferentes culturas, diferentes crenças. E aí você falou algo que é muito interessante, porque não é o papel de catequizar, mas é o papel de formar. Só que muitas vezes nós deparamos que
essas crianças que hoje chegam na escola, muitas vezes elas não têm esta formação religiosa dentro de casa e acaba tendo que aprender e ter essa compreensão dentro da sala de aula, né, professor? É isso mesmo, eu acho que tudo começa ali na família, né? Então, a desestruturação familiar, ela causa... Existem estudos, professor Sidney e professores, de um indivíduo que tem uma boa formação familiar, ele custa menos para a sociedade, entendeu? Porque um sujeito, rapaz, moça, homem, mulher, que ele se torna um transgressor, se torna um meliante, ele custa muito. Manter uma pessoa num presídio, ele tem um custo maior, né, por pessoa. Até há pouco tempo, eu não tenho exatamente, mas se a pessoa tiver interesse pode pesquisar, mas passa de um salário mínimo para você manter, né, a pessoa ali por mês preso, entendeu? Então, um indivíduo transgressor, ele acaba custando mais para a sociedade. Então, a família que ela se preocupa na formação da criança, do seu filho, da filha, ela vai acabar contribuindo mais para a sociedade. E esse cidadão com uma boa formação, ele vai trazer assim, perspectivas e projetos e quantos aí, né, tem assim ideias inovadoras e projetos novos, empreendedorismo e etc. para a sociedade. Então, eu acho que a base na família ela é muito importante. A outra questão, o professor Cleverson mencionou sobre isso. Você como pai, mãe, o pai, cabe a você apontar o caminho onde o seu filho vai seguir. Lógico que chega um ponto que os filhos vão fazer as suas próprias escolhas, mas você tem essa opção lá na escola, né? Você tá no ensino básico, médio, fundamental, assim, você tem a possibilidade, eu quero que o meu filho participe, eu quero que o meu filho não participe. Ou também, se a pessoa ela tem recursos, né, que poucas famílias têm no Brasil, a questão dos recursos é complicada, de colocar numa escola confessional, né, onde eu sou de tal religião, então eu vou colocar meu filho numa escola que ensine essa religião. E aí entra novamente a importância da formação, aí entra novamente a importância do professor, da pessoa qualificada, que ele entende que ele não está ali para fazer catequismo, ele não entende que ele não está ali para fazer proselitismo, ele entende que ele não está ali para puxar as pessoas para a religião dele, sabe? Então não é isso, é uma questão de formação, questão de ensinamento. Tanto é que a ciência da religião ela está comparada ali com a matemática, com a física, com a química, né? com a língua portuguesa e etc. Para a formação do indivíduo. E uma vez que ele tem essa formação, ele vai fazer as suas escolhas na caminhada, na vida, né? E até porque quando o professor fala, faz parte da história das outras disciplinas, tanto a teologia, a filosofia, a matemática, a própria história, dentro desse contexto, eu sempre falo assim, que muitas vezes a gente estuda determinados livros, mas quando você vai pegar aquela citação ou aquele momento, você vai lá para uma parte da Bíblia que esse cientista que de fato conhece e sabe, então com certeza tem essas relações. Marcos, aí diante deste cenário a gente entendeu um pouquinho de como é que as coisas têm de acontecer e a importância, mas vou puxar um outro assunto aqui que eu acho muito importante, que é a questão desse diálogo interreligioso. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, muitos conflitos, hoje muitas nações ou as próprias comunidades têm um papel fundamental, esse diálogo interreligioso do profissional, desse cientista. O senhor poderia falar um pouquinho da importância desse profissional também nesse diálogo interreligioso para a melhoração de conflitos, para que, de fato, o que a gente percebe que muitas vezes existe a parte diplomática, mas o papel do profissional, desse cientista da religião, hoje também tem uma grande importância para a promoção da paz a nível
loco regional, a nível, enfim, dentro dos cenários. Como é que o professor vê isso? Professor Sidney, eu acho que é muito importante ressaltar que hoje o mundo é plural. Essa pluralidade do mundo está se manifestando cada vez mais. Nós precisamos admitir o fato e nos preparar para lidar com ele. Deixa eu somente fazer uma observaçãozinha. O Cícero jogou uma bola para mim. O terceiro ramo são sufitas islâmicos. Eles são mais espirituais, focados mais na espiritualidade, na interioridade. Voltando à questão da pluralidade, hoje nós lidamos com um mundo bastante plural, e no que diz respeito às religiões também, né? A constituição da nação, eu não digo só a nação brasileira, mas outros povos também, está cada vez ficando mais plural na presença de religiões variadas. Nós podemos ver na Europa, por exemplo, a presença mais significativa agora do islamismo e de outras manifestações religiosas provenientes do Oriente, que por meio de migração. No Canadá, a presença grande agora de budistas, né, são chineses que migram e japoneses também, trazendo esta religião. Hoje, mais do que nunca, o diálogo é absolutamente necessário. O cientista da religião, ele é ensinado a dialogar desde o começo, porque a disciplina ciência da religião não é uma matéria fechada em si, pelo contrário, ela é da natureza fortemente interdisciplinar. Dialoga com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, com a própria teologia, dialoga também com a antropologia, com a etnologia, e agora mais especificamente, né, dialoga com essa questão da variedade de manifestações religiosas que tem ganhado o cenário público. A gente vê na própria internet manifestações tão variadas de religiões, de convicções, de pensamentos, que a gente precisa estar ciente de que conhecer a respeito das origens, dos pressupostos, do que envolve aquela manifestação religiosa, é uma forma sadia de buscar uma convivência pacífica, harmônica, uma compreensão do outro, porque à medida que eu compreendo porque o outro pensa dessa maneira, eu me abro para o diálogo, para a convivência com aquele indivíduo, com aquela pessoa que tem uma prática religiosa diferente da minha. E isso na sala de aula também, evidentemente, vai para uma sala de aula, o professor precisa ter em mente essa noção da pluralidade do mundo. Já não há mais uma religião que possa dizer assim, é predominante e única, né? Lógico, a grande maioria da população brasileira é cristã, porém nós temos uma relação estreita com pessoas que praticam outras religiões. Compreendê-la e principalmente no ambiente escolar. O profissional de ciências da religião, ele é habilitado no transcorrer do curso exatamente a ter essa mentalidade de distanciamento. Distanciamento foi bem exposto pelo professor Sidney. Eu posso ser um cristão praticante, com todas as implicações que isso envolva. Todavia, na hora de ensinar, por exemplo, sobre judaísmo, eu possa perfeitamente me distanciar das minhas convicções puramente cristãs e olhar para o judaísmo como uma religião com suas razões e estudar o objeto da religião, da confissão, dos documentos e tudo mais com essa isenção, entendendo que eu estou falando de uma convicção de uma parcela significativa da humanidade. Isso em todas as demais religiões também. É claro, isso contribui para a harmonia, contribui para a paz, contribui para o diálogo, e a função do professor, a função do cientista político, religioso, é essa de promover esse diálogo, essa interação dentro do ambiente religioso. Professor Marcos Henrique, eu gostaria de ampliar um pouco a sua fala sobre o professor, né, do cientista da religião, o professor do ensino religioso.
A gente tem, às vezes, o professor, ele confunde um pouco a questão da liberdade de cátedra, né? Não, dentro da sala de aula, a partir do meu conteúdo, eu tenho liberdade para falar o que eu quero fazer, porque nós temos casos no Brasil de vários, os extremos, né? O professor de ensino religioso, que ele acaba sendo um profeta da sua religião, né? Onde a pessoa ela tem que seguir ali os seus ensinamentos, os ensinamentos únicos, né? É como a questão da liberdade, né? do trânsito entre as diversas religiões não é permitido. E nós temos do outro lado, onde às vezes o professor ele está sendo retaliado, né? Retalhado, né? Está sendo assim limitado, proibido de exercer as suas funções. Então eu acho que seria interessante você falar um pouco mais sobre essa questão do cientista da religião, o professor do ensino religioso. Eu acho que essa é uma fala que cabe para o professor Cleverson também, que está na prática ali no dia a dia, né, na sala de aula, sobre entre a liberdade de cátedra e a questão da sua neutralidade, né? Como é que ele trata com isso? Como é que ele vai fazer esse equilíbrio, né? Para que ele não caia nem para um lado ou nem para o outro, no sentido de impor os seus dogmas, os seus valores, né? Perfeitamente. Eu creio o professor Cleverson poderá complementar, mas o respeito à confissão de fé do aluno, né, é algo bastante importante aí nessa consideração. Espera-se do profissional de formação de ciências da religião, independente se ele esteja atuando no ambiente público, de escola pública ou qualquer outra área, que ele tenha um certo comedimento no sentido de não impor a sua fé. Não se trata de um proselitismo, se trata de uma proclamação de uma determinada crença, mas é o compartilhar de conhecimento a respeito das variadas religiões e de como elas se manifestam, quais são os seus principais elementos, né? Qual é o seu elemento ético, estético, qual é o seu elemento fundamental, dogmático e assim por diante. Então, o profissional precisa ter essa liberdade de também poder expressar o que ele crê, evidentemente, mas sem a natureza coercitiva. Eu creio que o professor Cleverson pode falar mais no sentido prático dessa questão. Eu vejo assim que nessa questão da pluralidade religiosa, para você promover um diálogo sadio, religioso, para debates, discussões, a primeira coisa é o conhecimento. Porque primeiro nós precisamos promover o conhecimento dessas diversas religiões, seus aspectos históricos, filosóficos, culturais. Então, é conhecer, respeitar e valorizar. A partir do momento que eu conheço o diferente, eu respeito aquilo que é diferente da minha prática, eu também posso e devo encontrar pontos positivos no outro, no diferente. Então, essa tem sido a nossa política de prática assim, no dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Lá em abril nós temos o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Então, todo ano eu promovo, independente da escola que eu esteja, nós temos escolas no nosso município, em aldeias indígenas, e aqui a Secretaria da Educação, a Prefeitura Municipal, eles promovem, junto com essas escolas, semanas culturais. Então, é uma semana toda dedicada a esses povos indígenas. Então, nós proporcionamos, sempre somos uns dos primeiros da lista, a levarmos excursões de turmas, de alunos, para conhecer esses espaços, se inteirar um pouquinho mais da história, da religiosidade, desses conhecimentos, dessas tradições, para que isso venha inibir, venha dirimir todo tipo de preconceitos que existem na sociedade, para que o diálogo e a convivência ela venha a ser o mais pacífica possível. Isso, inclusive, é um princípio de todas as religiões, da maioria das religiões. Há esses princípios comuns entre as religiões,
a convivência harmônica, pacífica, uma cultura de paz. É claro que nós não estamos falando aqui de abandonar, cada um abandonar os seus princípios religiosos, suas crenças, em busca de uma convivência harmônica e pacífica. Não, nós estamos dizendo que mesmo dentro de cada um, dentro da sua prática religiosa, nós podemos sim promover um ambiente melhor, inclusive na escola onde eu estou. Nós estamos discutindo a criação de um aplicativo, por exemplo, de denúncia contra a intolerância religiosa. Temos feito trabalho, inclusive um trabalho que realizamos foi capa de 2 jornais aqui da região, no sentido da promoção da liberdade religiosa, de promovermos acesso ao diferente. O acesso ao diferente me possibilita um diálogo melhor. Então, quando nós dialogamos, a gente não briga, né? Eu queria entrar um pouquinho, a gente pode entender vários cenários, né, dentro deste profissional, mas de fato a gente entende que tem este profissional que hoje está em sala de aula, que hoje ele pode ser um cientista, mas o mercado ele é abrangente também, né, professores? Aonde mais, aí a pergunta, vou começar aí com você, Cleberson, você que tem essa formação, é um egresso da Uninter, agora vamos falar um pouquinho desta sua formação, né? Nós falamos de sala de aula, mas dentro de um cenário de formação, através das competências e habilidades, e aí eu digo, se quiserem citar, além das competências da sua formação, como é que você vê a questão da empregabilidade? Como é que você vê e onde que... Porque hoje a gente fala assim que o egresso é um processo de formação continuada, porque tanto nós temos aqui o processo de formação no bacharel, mas e aí a gente tem nós trabalhamos muito ali na área de mentoria de carreira, e até foi muito bacana. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá que era uma pessoa formada em educação física, e quando ela vem para a mentoria de carreira, eu estou perdida, não sei o que fazer. Mas uma pessoa com uma outra formação, ela pode fazer uma especialização, ou ela tem que voltar do início para ter essa formação? E qual é o cenário que vocês veem hoje para esse profissional em termos de empregabilidade? Olha, depende muito da região em que o professor, o aluno, o estudante está inserido. Uma coisa é certa, vem crescendo muito, nós temos notícia disso, que sim, o ensino religioso, o profissional formado em ciências da religião vem ganhando cada vez mais espaço por conta dessa questão científica envolvida. Agora, o profissional ele deve prestar atenção se na sua região, quando sai um processo seletivo, um concurso, que diz lá? Que tipo de profissional vai estar habilitado para poder estar lecionando essa disciplina? Por exemplo, nós já tivemos processos seletivos e concursos onde, para lecionar a disciplina de ensino religioso, não se dizia ali no edital, propriamente dito, que teria que ser alguém formado na área. Então, aí você abre um leque para profissionais de outras áreas, a famosa complementação, né? Eles fazem uma complementação para fechar a carga horária. Então, profissionais de outras áreas acabam lecionando essas aulas. E também o aluno de ciência da religião, ele deve entender que normalmente é uma aula de ensino religioso por turma, por série, por turma, por semana. Ou seja, ele vai ter um desafio enorme, né? Você ter uma aula por semana, e eu sempre brinco aqui, se eu tenho feriado ou um dia de formação e planejamento, a minha aula tem que durar pelo menos 15 dias. Professor Marcos. No universo das escolas teológicas, o que eu tenho percebido é que tem se aberto espaço para o profissional de ciências da religião para atuar numa faixa aí do currículo que tem sido bastante interessante. Já tenho ouvido de colegas que têm uma formação teológica e resolveram então também ter uma formação em ciência da religião,
fazendo uma pós-graduação, e eles estão tendo uma atuação interessante e uma demanda muito significativa dentro mesmo do ambiente dos seminários teológicos. O outro espaço também, eu não sei como é aí no Paraná ou em Santa Catarina, mas nós tivemos experiências aqui em São Paulo, mais propriamente na cidade de Pompeia, um espaço para atuação em capelanias escolares. Então, nós tivemos bastante abertura nas escolas públicas, como também nas escolas particulares e em instituições, como nós tivemos um espaço lá para ministrar noções de caráter, né, podemos assim dizer, virtudes, habitudes, noções éticas dentro do CRAS, que abriu um espaço para que aqueles que são ali assistidos também pudessem ter uma orientação profissional, uma orientação em termos de valores, em termos éticos, questões de cidadania. Então, esses também são espaços que, se a gente souber identificar dentro da sociedade, tem essa demanda. A diretora da escola, principal escola lá de Pompeia, ela solicitava constantemente que nós pudéssemos apoiá-la em alguns projetos, e esses projetos a gente trabalhava em termos de capelania, oferecendo essa espécie de instrução aí, bastante ligada a noções religiosas. E aí, professor Cícero, isso vem de fato à sua fala inicial, né? Que temos aí nossos convidados colocando que tem um amplo campo de atuação, mas para que tenha de fato um amplo campo de atuação, nós temos que ter profissionais que têm que ter conhecimento e estudar o assunto. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que o senhor falasse, dentro da sua fala, o senhor colocasse um pouquinho, de fato, da importância do assunto que foi comentado hoje, da profissionalização desse cientista religioso. Sim, eu acho que a fala do professor Cleverson ela é bem pertinente, porque vai depender muito do edital, né, da sua região, onde você vai prestar concurso, mas uma alternativa é entender que a ciência da religião é uma licenciatura. Então, se você já tem uma licenciatura, ou matemática, ou pedagogia, ou geografia, química, física, e você quer ser um professor do ensino religioso, então você faz a ciência da religião como uma segunda licenciatura. Então, você pode pegar outras disciplinas, né, e também as disciplinas do ensino religioso. Agora, eu oriento dois grupos de professoras que são professoras do ensino religioso. E elas não dão conta da quantidade de aulas que elas têm, porque a escola é uma escola grande e tem muitas turmas, né? Então, aí e só tem elas com a formação do ensino religioso, entendeu? Então, tem um espaço muito grande aí para ser ocupado. E como da nossa conversa aqui, então, o curso de Ciência da Religião é um curso crescente. A gente percebe mês a mês um número maior de estudantes matriculados. Então, eu acho que é muito importante. E é uma contribuição, a partir das nossas conversas, né? Um programa como esse, professor Sidney, parabéns, muito esclarecedor, né? A partir dessa nossa conversa, o estudante pode, mais um campo de ação, mais um espaço que ele pode atuar. Então, você já tem uma licenciatura, faça uma segunda licenciatura, que vai fazer em um ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, você faz uma segunda licenciatura. Não vai precisar fazer os 4 anos e você vai poder ocupar mais espaços, né? Você já dá aula, ou você é professor, né? O clássico professor, física, química, matemática, português, geografia, etc., então, você vai ter mais um campo de ação, que é o ensino religioso. E olha que bacana a fala do professor Cícero, que é o tema da nossa conversa. O papel norteador, a segunda licenciatura. Gente, veja a oportunidade e o campo desse profissional, que hoje nós temos aí uma necessidade por esse profissional. Professor Cleverson, por gentileza, as suas considerações, e já agradeço imensamente aí mais uma vez a sua colaboração.
queremos sim, professor, fazer parte desta liberdade religiosa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, professor Marcos também contribuindo com seus conhecimentos, sua experiência, e dizer a você acadêmico, você que está estudando ou está querendo fazer uma segunda licenciatura, sim, ciência da religião é um caminho crescente, muito grande, amplia nossos horizontes, né? Então, eu penso que nós temos desafios dentro da nossa liberdade religiosa, dentro do Estado laico, mas que nós podemos superar. E é claro, não só a gente é profissional da educação, professor, pela questão salarial, mas porque ama. Então, só sai de casa todo dia de manhã, acorda de madrugada para ir para a escola. No nosso caso, no meu caso do ensino religioso aqui, 1.200 alunos, 32 turmas, tem que gostar. Então, você que é da área de educação, você que gosta, muito bem-vindo às Ciências da Religião, em fazer parte desse time. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Marcos, uma sociedade compreensiva, uma sociedade assertiva, com tolerância e compreensão, mas tem que ter religião. Suas considerações? Com certeza. Jesus disse que é bem-aventurado os pacificadores. Eu creio que tudo aquilo que contribui para a paz deve ser muito bem-vindo. E a atuação do profissional de ciência da religião tem como uma das finalidades exatamente essa promoção da pacificação no ambiente escolar, seja ele de escola pública ou qualquer outra instituição, para que as pessoas aprendam a conviver. Hoje, mais do que nunca, né, dentro dessa noção de muita pluralidade e polarização, a figura desse profissional é uma figura muito importante dentro da sociedade. Eu incentivo, se você tem interesse, gosta mesmo, quer aprofundar-se, é uma disciplina empolgante, você vai ter um diálogo bem aberto com diversos ramos do saber humano, vai ser um curso que realmente vai envolvê-lo completamente. É uma boa opção, recomendo fortemente. Eu sempre trago para competência e empregabilidade a compreensão do ensinamento que a gente absorve fazendo um programa como esse. Hoje foi falado muito a questão da compreensão, de eu entender o diferente, de eu entender a cultura do outro, de eu entender o posicionamento. É com esse pensamento e com essa filosofia que, sim, falar sobre religião, sim, temos que falar, mas temos que falar com aprofundamento e conhecimento. Como bem colocou o professor Cícero na início da fala, estudar religião e ter profissionais qualificados para ter um papel norteador dentro desse processo de formação. Competência e empregabilidade, termina aqui. Te vejo na próxima semana. A todos, uma boa semana, um grande abraço. Muito obrigado.